Obrigado, Anjo. Uma boa noite a todos. E Jesus continue nos conservando em sua paz. Hoje, dia 24 de setembro, a quarta terça deste mês. E nós temos um trabalho que estamos desenvolvendo, que é o acompanhamento de um livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de André Luiz, intitulado Nosso Lar. Nós estamos realizando a leitura e os comentários de forma sequencial deste livro. E no último estudo que tivemos dele, nós iniciamos o capítulo 23. Tínhamos a intenção de fechá-lo naquela oportunidade, mas não deu. Ficamos até a metade deste capítulo. E o título do capítulo 23 da obra Nosso Lar é Saber Ouvir. Este livro é um dos livros muito importantes dentro da seara espírita, porque nele a espiritualidade amiga superior tem nos feito um convite que é de refletirmos bastante acerca da vida. Não somente a vida no plano físico, em que nós atualmente nos encontramos, nós que estamos encarnados com um corpo físico, mas também a vida fora do corpo físico, sem o corpo físico, para aqueles que os deixaram através da desencarnação. Porque a doutrina espírita, mesmo trabalhando conosco de forma visível, patente, podemos dizer assim, materialmente, a questão do conceito de morte, desmistificando essa questão da morte, que nós ainda temos como algo que para muitos seja algo terrível, desastroso, de difícil conformação, a doutrina vai nos informar que a morte nada mais é do que uma passagem de um estágio para outro estágio. Não é nada de novo, tendo em vista que o próprio Cristo já havia nos ensinado e demonstrado isso há 2000 anos atrás. Anteriormente ao Cristo, também. Só que nós, seres humanos, no caminho da nossa evolução, nós, devido ao apego excessivo às questões da matéria, o nosso movimento no plano físico, essa conceituação de morte, ela é ainda muito complicada, para não dizer complexa, entre nós encarnados. E a obra Nosso Lar, ela vai trazer para nós uma oportunidade de abertura no campo do entendimento para despertarmos para essa realidade, que é a continuidade da existência numa outra dimensão, e essa continuidade, observa-se que há uma sequência. Não vai operar uma transformação do ponto de vista radical para quem quer que seja. O espírito desligado do corpo pelo processo da desencarnação, que nós chamamos de morte, ele continua o mesmo, em termos de pensamento, em termos de sentimento, em termos de emoções. Porque o corpo é uma veste. Só que quando estamos nele, nós não pensamos dessa forma.
E o espírito André Luiz, que é um pseudônimo, diga-se de passagem, ele está narrando a sua experiência. Experiência que ele passou aqui no plano físico, houve uma desencarnação, só que como ele não estava habituado a este entendimento, quando estava no corpo, mesmo tendo conhecimento de natureza religiosa, por parte de familiares, como por exemplo a própria mãe, ele quando chega no plano espiritual, na dimensão espiritual, que é a dimensão fora dessa que nós nos movimentamos com o corpo, ele vai ser colhido por uma surpresa. E a primeira delas, compreender a realidade da vida. Compreender a realidade da vida. Então ele foi colhido por uma equipe espiritual dentro de um estágio que ele vivenciou após a desencarnação, em uma região difícil, que para muitos a conceituação é inferno. A doutrina espírita vai nos esclarecer que é uma região chamada umbral, ou regiões umbralinas. E essa região umbralina, ou região umbral, ela também tem níveis. A doutrina vai nos informar que existe um nível mais ameno, que foi onde André Luiz estagiou. Há um nível mais de difícil convivência entre os espíritos que lá estão. E há um nível bem complicado que se fala o umbral grosso. É onde está realmente espíritos de natureza bastante trevosa. Pois bem, passado algum tempo ele foi acolhido para uma cidade espiritual que dá título e nome ao livro, Nosso Lar. Essa cidade fica na região da atmosfera espiritual do estado do Rio de Janeiro. Todos os estados do Brasil, como do planeta, têm as suas colônias espirituais ou as suas cidades espirituais. Todas. Em Belo Horizonte nós temos a chamada colônia Novos Horizontes. Novos Horizontes. Em São Paulo, uma colônia muito antiga chamada Alvorada Nova. Existem outras colônias espirituais espalhadas pelo Brasil, que vão abrigar justamente esse contingente de espíritos que vão deixando o corpo físico. No plano físico da Terra, nós somos, em média, 7 bilhões e poucos de espíritos encarnados. No plano espiritual, são 3 vezes mais. Deixa eu te perguntar uma coisa. Como aqui em outras casas, espírito tem a reunião mediúnica, são acolhidos os irmãos, né? Eles têm a mesa. E eles ficam aqui nesse plano espiritual aqui, ou eles vão sendo encaminhados por uma dessas colônias? A princípio, eles são acolhidos e ficam no ambiente espiritual da própria casa espírita. Da própria casa espírita, se ela não tiver uma condição de abrigar aqueles que são acolhidos, eles são encaminhados para outras casas espíritas ou alguns postos de socorro no plano espiritual. Tá. Mas não vão para essas colônias? Muito difícil. Muito difícil, né? Só se o espírito realmente tiver uma condição muito boa ou já tivesse adaptado ou passado por vários processos no plano espiritual após a desencarnação. Quando o espírito desencarna, e às vezes ele não sabe que desencarnou, as casas espíritas têm uma reunião que é chamada reunião mediúnica. Como que é essa reunião? Alguns tarefeiros da casa vão receber essas entidades
que são trazidas pela equipe espiritual, são orientadas e através dessa orientação elas são encaminhadas. E elas vão ficar no ambiente espiritual da casa espírita, tipo essa aqui, ou elas vão para alguns postos de socorro do plano espiritual, até que algumas dessas entidades tenham condição de ir para essas cidades espirituais ou colônias espirituais. A não ser que o espírito já desencarne e já vai direto. Aí já é outro 500. É difícil, né? Cada indivíduo já tem a sua colônia para ir, ou é no local onde ele desencarnar? Se o cara nasceu lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, né? Aí desencarnou aqui. Aí o espírito é levado para a colônia lá, onde ele nasceu, ou é aqui mesmo? Cada espírito, de acordo com a evolução. cada espírito, da mesma forma que traz o seu clã familiar, o seu grupo familiar, ele também tem essa afinidade relacionada às colônias espirituais. Entendi. Mas eles procuram manter-os... Procuram manter esse espírito de sequência. Até que, quando o espírito estiver completamente despojado das questões de natureza material, ele pode planar e ir aonde quer que ele queira, conforme a sua vontade, dentro do seu campo de evolução. Ele não está preso a uma determinada região. Mas isso são espíritos altamente elevados. Não são qualquer espírito. Então, a princípio, geralmente, mesmo que esteja longe do ambiente onde há um desencarne, você leva ele para lá, então. Leva não. Ele tem uma ligação com a colônia. Se ele desencarnar e não fizer jus a retornar ou estar naquele ambiente, ele não vai. Mas tem uma ligação. O que nós temos que ficar ciente é que nenhum de nós, enquanto estamos vivenciando o plano físico, estamos desamparados pela misericórdia divina. Sempre temos espíritos, amigos, que velam por nós. Muitos desses espíritos amigos já foram familiares nossos, em diversas existências. E que, trabalhando a própria evolução, atingiram um grau de maturidade moral e espiritual que lhes permite ajudar aqueles que ficaram. Então isso é muito comum. Isso é até bonito, né, Delano? Então é lei de cooperação, é lei de fraternidade. O espírito não vai querer avançar consciente de que existem muitos corações afetivos ainda em situações difíceis no processo evolutivo. Qual mãe, qual pai que vai deixar de atender um filho amado em uma situação difícil? Da mesma forma, os espíritos também vão agir para conosco como se fossem realmente verdadeiros pais, mães ou irmãos, mas no sentido amplo da palavra, no conceito de fraternidade. É como nós estamos nos encaminhando. Então, o agrupamento familiar no plano físico, ele passa por esse laboratório, por este processo de estabelecer entre aqueles que ali se encontram o fortalecimento dos laços afetivos, no campo da fraternidade mais pura, para avançar. Este é o objetivo. Aí o André Luiz foi levado para essa colônia. Vou fazer um parênteses aqui. Nós atuamos numa casa espírita chamada Centro Espírita Manuel Maria da Silva, que carinhosamente nós denominamos Cantinho de Jesus. É uma casa pequenininha, do ponto de vista físico. Ela completou esse ano 70 anos. Tivemos até uma data comemorativa, que foi no mês passado de agosto,
onde há uma semana de estudos, de palestras. Essa casa, segundo a informação da espiritualidade, ela tem, no ambiente espiritual da casa, 8 andares acima e 2 andares abaixo do ambiente físico. 8 andares e 2 andares abaixo. Segundo a informação da espiritualidade, vai só um pouquinho, né? Existem atualmente na nossa casa espírita, eu falo nossa porque estou lá, já tem mais de 25 anos mais ou menos que eu estou lá na casa. 5.000 leitos. Nós temos na casa 5.000 leitos. Espirituais. 5.000 leitos. Ah, Como? físico. Não, 5.000 leitos na casa, no plano espiritual. Ah, no plano espiritual. No plano espiritual. Por que servem esses leitos? Aquelas entidades que são encaminhadas e orientadas nas reuniões mediúnicas vão fazendo a triagem e muitas delas são encaminhadas para justamente esses leitos. Agora, a quantidade de espíritos são enormes. Alguns passam por uma adaptação e ficam, às vezes, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, dependendo da condição. Outros vão melhorando, que é o caso do André Luiz. Vão deixando os leitos e vão sendo encaminhados para ambientes de acordo com as suas necessidades. Perceberam? Eu acho que toda casa tem mesmo. Toda casa espírita tem. Toda casa espírita tem. Algumas não têm uma quantidade de leitos como essa. E aí há o suporte entre as casas. Todas as casas espíritas, elas têm ligação e comunicação uma com outra. Todas. Todas as casas. Às vezes, há um trabalho na casa espírita em que outras casas espíritas estão desenvolvendo um trabalho na própria reunião mediúnica para outras casas espíritas. Então, porque a espiritualidade que gerencia este intercâmbio do plano espiritual para o plano físico, falando da casa espírita. E as outras religiões, os outros templos religiosos também tem? Tem. O templo evangélico, as igrejas, todos têm. Só que eles acham assim que eles vão para o céu, né? Aí a interpretação é diferente. Mas todos são buscados para se levar ao esclarecimento e orientação. E aí é o seguinte, numa das conversas que nós estávamos tendo com a espiritualidade, chega um momento que os leitos precisam ser desocupados para chegar a mais. Da mesma forma que está chegando, está saindo, está chegando, está saindo. É uma dinâmica. Da mesma forma que existem pessoas desencarnando, existem pessoas e espíritos reencarnando. É uma dinâmica. Mas como que eles são levados para outros locais? Eu fiz essa pergunta para o amigo espiritual. Por exemplo, 100 espíritos estão em condições de serem retirados do ambiente da casa para ser levados para um posto-socorro ou para uma colônia. Como que eles são transportados? Está vendo? Então, existem veículos, da mesma forma que o André Luiz observou o aerobus na colônia, que são veículos de transportes justamente para levar esses espíritos. Então, na casa espírita, há uma espécie de como se fosse assim, qual existe nesses edifícios, aquele ambiente onde um helicóptero pousa, esqueci o nome, que se dá. Hélioponto? Pois é. As casas espíritas, elas têm aonde chega um veículo, não sabemos o nome, não sabemos de como que ele é feito, de que material, como que ele é, mas existe esse veículo, pessoas que fazem o trabalho dentro desse veículo, e ali são colocados os espíritos são transportados, cada qual de acordo com as suas necessidades. É como se fosse uma ambulância, né? Só ele transporta, não tem veículo. O objetivo desse veículo é só levar de uma casa para outra. Ou para outras colônias, se for o caso. Por isso que é falado para nós que aqui é uma cópia, lá
aqui é uma cópia, lá é uma cópia real. Aqui é uma cópia pálida, quer dizer, então tudo que nós vemos aqui, tudo tem lá também. Não, é o contrário. Como é que é? Lá é a realidade. Aqui é a... Aqui é o xerox. Pois é, aqui é A cópia, o a xerox. cópia, pois é. Lá é a realidade. Então Só que nós invertemos. Nós colocamos aqui como a realidade e lá como lá, se fosse lá algo como uma, né? justo. Pois bem, aí o André Luiz foi acolhido, está nessa colônia espiritual, passou por um tratamento, foi dado alta ao tratamento. Ele não tinha um local para ficar na colônia espiritual, porque ele não tinha merecimento espiritual para estar na colônia. Então foi feito para com ele uma espécie de intercessão espiritual por parte de amigos do coração que fizeram esse suporte. Dentre esses amigos, a própria mãe, que não morava na colônia espiritual e numa esfera mais elevada que aqui ele se encontrava neste momento. E ele tinha um tempo para se adaptar. E dentro desse tempo seria observado pela espiritualidade se ele aproveitaria ou não. Se ele aproveitasse esse tempo, ele conseguiria ficar na colônia e se tornar um cidadão da colônia. Caso ele não aproveitasse, ele seria convidado a sair da colônia. Perceberam? Mas quando você fala em intercessão, uma pessoa daqui, falando da mãe dele, uma pessoa daqui pode fazer também essa intercessão quando a pessoa desencarnou, né? A gente que está aqui, você também faz essa intercessão daqui da Terra? Depende. Se o encarnado for um espírito em condições morais elevadas, ele pode interceder e muito para o espírito que está desencarnado. Do ponto de vista desse que está colocando, de ser ajudado, ser acolhido e ser levado para um ambiente espiritual melhor. Agora, nós encarnados estamos sempre intercedendo por aqueles que já desencarnaram. Por exemplo, quando nós vamos orar para um ente amado que já deixou o corpo físico, o objetivo dessa oração é pedir ao Pai, à espiritualidade, a Jesus, que possa amparar aquele coração. Porque nós não sabemos de fato para onde aquele coração foi. Nós não temos e este capítulo vai tratar disso aqui. Nós não temos condição de saber. O que nós podemos fazer é, através da prece, auxiliar neste processo, ajudar neste processo. Então, a nossa prece, quando ela é sincera e bem direcionada, pode e muito favorecer corações que talvez estão passando por dificuldades quando deixam o corpo físico. Isso é muito comum, muito comum. Você falou que dependendo de como ele se comportaria, vamos falar assim, comportar, mas você está entendendo a minha fala, que ele ficaria lá ou não. Mas parece que sim, porque quantos livros depois ele escreveu? Não, mas aí ele passou por um processo. Os livros que ele trouxe para nós, ele está mostrando justamente este processo de encaminhamento dele dentro da colônia e ele aproveitando através daquelas observações de trabalho e colhendo essas informações e a espiritualidade aproveitando, trazendo para o plano físico. Os livros que ele está trazendo para nós nada mais é do que este aproveitamento que ele teve. E este aproveitamento está servindo para nós encarnados. Começarmos um trabalho aqui. Para quê? Para que quando deixarmos o corpo, a gente já tem uma noção. A ideia dos espíritos elevados que intercederam por ela era justamente essa. Justamente essa. Ele tinha um perfil de um desencarnado. Ele tinha um potencial. Ele tinha um potencial. Isso foi observado. Tudo é observado pela espiritualidade. Porque se ele não tivesse,
Ele Não, teria não teria? Seria essa outro. oportunidade. Seria outro. Mas é igual o Alberto falou, foi dado a ele o direito do livre-arbítrio, se ele quisesse ou não. Não, todos os espíritos têm livre-arbítrio. Mas a pergunta que ela fez, ele foi, se ele não quisesse ficar lá na colônia, como ele foi encaminhado... Não, se ele não quiser... Ele teria ido para onde... Não, mas não, ele ia para onde? Não, se ele não fosse lá, eu não quero ficar aqui. Aí Mas para qual colônia ele iria? Hã? Para qual colônia ele iria? Não sei. Ele voltaria para o umbral. Ele não tinha outra colônia para ir, não. Então, Porque se ele estava na colônia por intercessão de corações amigos, ele não mereceria estar na colônia. Ele poderia retornar para o umbral ou ficar em um posto de socorro no plano espiritual ou até no ambiente de uma casa espírita. Não, porque aí então dá a impressão que ele, sabendo de um ou de outro, vou ficar aqui. Não. Isso aí foi com o tempo. A irmã levantou. Quando um ser humano comete suicídio, esse espírito, depois de desencarnar, aonde vai? Como é que a senhora chama? Cátia. Kátia. Aí já é mais complexo ainda. Porque nós temos dois tipos de suicídio. O André Luiz foi um suicida, indireto. Mas vamos falar do suicídio direto. Aquela pessoa que extermina com o corpo, tirando a vida daquela oportunidade da existência naquele corpo. Ele vai para um ambiente no plano espiritual chamado Vale dos Suicidas. E nesse ambiente ele fica até cumprir o esgotamento de tempo que ele teria que ficar no corpo físico. Por exemplo, vamos supor que ele tinha que viver 80 anos no plano físico e ele tira a vida aos 30. Ele vai ficar 50 anos no Vale dos Suicidas. A não ser que, de acordo com o grau de entendimento, compreensão e de arrependimento desse espírito, e a espiritualidade observando realmente que ele tem condições de mudar, ele pode ter esse tempo reduzido. Aí vai depender dele, não da espiritualidade. Aí como é que é feito isso? As equipes espirituais vão até esses vales, buscando esses espíritos que estão nesse processo. E como que é feita a triagem? Vamos supor, a situação é dolorosa, porque o espírito que tira o corpo, ele não passa a ter direito. Ele perde o seu livre-arbítrio. Essa é a questão. Por quê? O suicídio direto é um crime, é uma transgressão à lei divina. A espiritualidade, vamos supor, tem 10 espíritos, todos querendo serem ajudados, todos pedindo para serem ajudados. A espiritualidade lança uma rede. Imagina uma rede de pescar. Lança uma rede, mas é uma rede magnética. Os 10 vão tocar na rede. Dos 10, aqueles que realmente o campo íntimo tem essa probabilidade de mudança e de ser retirado dali, a rede como se cola na mão, não deixando soltar. Aquele que não traz isso, não consegue fixar a rede, escorrega, volta. Quem faz a triagem? O plano espiritual? Não, o espírito, de acordo com aquilo que está na sua intimidade vibratória. É escolha. É escolha. Ainda é escolha. Porém, eu digo que ele perde o livre-arbítrio, porque quando ele é acolhido, ele é levado para uma região no plano espiritual, e aí onde quer que ele reencarna no planeta, ele está ligado a essa colônia até que ele consiga sair da condição em que ele se colocou, que demora-se, em média, 300 a 400 a 500 anos, de acordo com o suicídio. Uma pergunta.
vezes essas pessoas são queridas, né? E a gente está sempre em oração, né? Tem vários casos. Até que ponto, eu penso assim, que a gente pede um espírito de luz para tentar dar um consolo, mas desde quando essa pessoa não tem mais o livre-arbítrio, ela consegue captar, por exemplo, uma energia nossa positiva, se isso que é possível. Depende, se o espírito estiver receptivo, ele capta. Se não tiver, essa energia que é mandada é guardada até que ele tenha condições. Ele perde o livre-arbítrio, essa perda do livre-arbítrio, vamos deixar claro, ele perde o livre-arbítrio porque as outras reencarnações dele, ele não tem escolha. Ele já fez a escolha quando ele retirou a vida do plano físico. Mas qual tipo de escolha? Ele vem por expiação. Eu sou leigo, não sei. Tá. O que é espírito que vem por um processo de expiação? Existe a prova e existe a expiação. Quando você passa por uma prova, você tem a liberdade de escolher. Você está em prova de fazer ou não. O processo de expiação, você não tem essa liberdade. Você tem que passar por aquilo porque você já fez a escolha. Exemplo. Uma pessoa que reencarna com a cegueira é um processo expiatório. Uma pessoa que reencarna muda é um processo expiatório. Ela não tem como mudar. Uma pessoa que nasce com um tipo de paralisia nas pernas, no braço, no cérebro, ela não tem como mudar. É um processo expiatório. Por quê? Ela fez a escolha em vida anterior. Isso é expiação. Então ela tem que resgatar. Por que ela tem que resgatar? Porque ela lesionou o corpo físico numa outra existência. Então, se eu entendi direito, isso que você falou, no caso que agora perguntou do suicídio, aí você falou, vai demorar por 300 anos. É uma média de 300 a 400 anos. Depende do espírito. Então vai ser 300, 400 anos, ela vai ser como, vai nascer uma, ela vai encarnar num corpo desse jeito, se você é egoísmo? De acordo com vamos supor que a pessoa se enforcou. Ou deu um tiro na cabeça. O próximo corpo físico dela vai ter problema. Ela não vai nascer com um corpo normal. Você pode ter certeza disso. Porém é o seguinte, para que o espírito processe dentro desse tempo, o reajustamento, até que ele volte à condição antes dele tirar a vida pelo suicídio direto, vai depender de cada espírito, a média é entre 300 a 500 anos. Por quê? Ele vai ter que passar por um processo, e quando ele sair desse processo, ele retoma aquela condição antes do suicídio para dar continuidade à sua evolução. Então, essa colônia que eles são levados, chama-se Colônia Maria de Nazaré. É uma colônia espiritual que fica entre a Península Ibérica, entre o Oceano Atlântico, da região de Portugal, Espanha, e abrange uma atmosfera espiritual chegando até as Américas. É uma colônia grande. Grande. Por que Maria de Nazaré? Porque Cristo convidou a ela para interceder justamente para esses espíritos. Porque quando o espírito comete o suicídio, dentro do campo da teologia e da religião, é como se ele tivesse perdido o seu direito diante de Deus, do ponto de vista teológico, a tal ponto que um suicida, a igreja não reza uma missa para ele. Dentro do campo doutrinário das igrejas, elas não fazem, porque subse entende que quando a pessoa comete suicídio, ela já está direto no inferno.
ela vai direto para o inferno. Esse é o entendimento teológico. Só que a realidade é outra. A realidade é que todo espírito, quando deixa o corpo físico, independente de como deixou, terá novas oportunidades de crescimento, de reajustamento, de realinhamento do seu espírito diante da própria vida, porém, vai ser exigido dele situações que ele, querendo ou não, terá que passar, porque ele fez essa escolha. Se a pessoa der um tiro na cabeça, ela vai reencarnar numa outra existência com problemas nessa região. E isso vai acompanhando, até que ela consegue reajustar essa existência. O André Luiz, ele chegou no plano espiritual como suicida, indireto, que é outra situação. Agora é bom colocar que dentro do suicídio direto, temos também os agravantes e os atenuantes. Em tudo, a lei observa as intenções, todo o envolvimento, o porquê. Tudo isso é levado em conta diante de uma situação. A lei não é radical, no sentido de você cometeu, não interessa, vai ser assim, assim, assado. Não. Lembremos que a lei é de misericórdia. Ensinou-nos Jesus. Misericórdia eu quero. Mas para que nós possamos adentrar ao campo de misericórdia, é um pedaço de chão que nós vamos caminhar. Então, por exemplo, você chega numa casa e vê, como temos aqui na região de Santa Mônica, aqui no bairro Floramar, o Núcleo Assistencial Caminhos para Jesus, uma entidade que tem aqui chamado Lar Fraternidade Maria de Nazaré, onde há crianças com paralisia cerebral, dependente de tudo. Essas crianças, todas que ali se encontram, cometeram suicídio em existências transitórias e pregressas. Todas. Estão naquela condição hoje. Elas vão sair do corpo, elas vão desencarnar, vão voltar ao plano espiritual e vão continuar o processo de readaptação no plano espiritual, ligada à colônia Maria de Nazaré. Aí sim, elas podem reencarnar aqui ou na China, onde quer que for, no planeta, que o espírito do suicida está ligado à colônia espiritual Maria de Nazaré, até que ele tenha condições de seguir pelos seus próprios pés. E durante as próximas reencarnações ele também volta ao plano físico como expiação, até ele vencer-se. Aí, passada a expiação, vem a reparação. Percebeu? Pois é. Como que é a reparação? Como que é a reparação? Vai chegar um momento da sua existência, no plano físico, em que ele não vai reencarnar mais com um corpo debilitado, que o limita. Percebeu? Mas ele vai ter que reparar. Qual que é a reparação? Vamos supor que ele suicidou, como disse a irmã Cátia, aos 30 anos de idade. Quando chegar mais ou menos 28, 29 para 30 anos, aí vai depender, 31, 32, ele vai passar por situações que vai ser uma prova para ver se realmente ele reparou ou não essa condição. Então, são situações na vida que nós temos em determinados lances da nossa existência que são provas ferrenhas e que nós temos que estar firme diante delas. Muitos sucumbem. Ô, Delano, um caso pessoal, posso falar? Pode. Eu tive um filho que ele nasceu com hidrocefalia. A cabeça era de crianças de 12 anos. Ele viveu 4 meses. E se ele tivesse aí, ele estaria com uns 38 anos, mais ou menos. Aí, ele já foi visto num lugar muito bonito,
ele é um rapaz, continua trazendo a coisa do físico masculino, né? E muito bonito, um rapaz assim, está num lugar muito bonito também. Eu acredito que foi a última reencarnação dele, sabe, assim, como nessa condição. Pode ter sido, porque ficou só 4 meses no corpo. Só. Foi o tempo necessário ali. Antes dessa, pode ter certeza que ele teve mais, tá? Antes dessa de 4 meses, ele teve outras reencarnações que deve ter fechado um ciclo nessa de 4 meses, onde o espírito dele retorna e vai ser agora uma nova fase, um novo estágio para o espírito. Tanto que quando eu fui trabalhar lá no Marli, você sabe, na Sim. casa Fraternidade Maria de Nazaré, Lafran, né? Lafran. Trabalhei 13 anos lá com essas crianças e eu acho que foi uma oportunidade assim de, sabe, que eu não tive contato com ele assim, que ele... Você ficou só 4 meses? Não, e ele desencarnou e do hospital mesmo ele não chegou aí na minha casa. Então, foi uma experiência muito boa, eu gosto demais daquelas crianças, porque ela sabe que ele também trabalha lá. E eu saí, ele continua, mas, enfim, gente, É complicado. Por exemplo, esses espíritos que reencarnam, chamados anencéfalos, que nascem sem cérebro, são espíritos de suicidas que reencarnam dessa forma para reajustar, readaptar o corpo perispiritual à forma do corpo físico, porque o corpo perispiritual perde a sua forma, dependendo da situação. Então, reencarna em condições que a gente vê assim, nossa, mas que é isso? Mas necessário para o espírito, para o reajustamento dele, como espírito. Percebeu? Você queria falar alguma coisa? Tá. Bom. Só uma perguntinha. Eu, como eu não leio, né, eu fico só nas escutas. Uma das falas é que o espírito que suicida pelo tiro, por exemplo, se ele teria que viver 20 anos à frente, ele fica 20 anos sofrendo tiro. Fica. Como se tivesse o tiro acontecendo ali. Fica. Esse mesmo, né? Fica perturbado. Quando é atropelado, o suicídio perturbado no trem, vê as rodas passando em cima dele 28 anos. Ficou ouvindo a roda. Fica perturbado. olha, Então, é uma situação bem complexa. Delano, como que é bom a gente entender as coisas, saber das coisas. Até que quando eu tive, eu não entendia nada disso, sabia nada disso, nem era espírita. Aí eu fico pedindo, né, que ele reencarne como meu neto. A minha filha, não, mãe, não quero. Falei, sabe, assim, de tanta vontade que eu tenho, que ele volte. Mas com certeza, se você tiver qualquer tipo de ligação com ele, porque nem sempre o espírito do suicida tem a ligação direta com a família. Pode ser, por quê? Porque ele perde esse direito. Pois mas já fui falado na reunião mediúnica que ele... Mas há situações que nós vivenciamos em vidas passadas que necessitamos passar por determinada situação para justamente ajudar. E há situações que realmente o espírito tem ligação com os encarnados. Por quê? Porque o espírito por exemplo, as crianças do Lafran, por exemplo, você vê que a grande maioria não tem família. Não tem? Não. São abandonadas nos hospitais quando nascem, devido à situação. O Novo Céu também é assim. Núcleos social, por exemplo, são assim. Por quê? Porque o espírito suicida, dependendo da situação, ele perde esse direito também de contato até se reajustar. A situação é bem complexa. Nós não vamos entrar nisso, não. A situação é complexa. Tem umas mães, Complexa. Tem umas mães, né, que elas ficam firmes ali. Sim. Até a criança. Tem. Elas abrem mão de tudo para... Aí já é um outro processo de aceitação. São vários fatores também, né? Porque são situações em que essas mães têm uma forte ligação com o espírito, ou também tem um processo de reajustamento diante da lei, que antes dela reencarnar, foi programado e ela fez essa aceitação e ela está cumprindo a risca. Então nós observamos isso. Bom, saber ouvir é o título do capítulo 23, nós paramos na metade. O que está acontecendo aqui?
Agora nós vamos entrar na aula do nosso lar. Feito esses preâmbulos, nós vamos entrar na obra Nosso Lar. Porque essa obra Nosso Lar, ela vai também, neste capítulo, trazer uma abordagem dentro disso que nós estamos trabalhando. O André Luiz, que está agora lá na colônia espiritual, é uma cidade. A época que ele foi colhido, tinha na cidade 1 milhão de espíritos. A obra foi trazida para nós na década de 40 do século passado. Já se passou mais de 70 anos. Então, hoje, a colônia deve ter muito mais de que 1 milhão de espíritos, com certeza. Não sei quantos, mas deve ter. Assim eu espero. Porque quanto mais espírito tiverá, melhor. Isso quer dizer que regiões do plano espiritual complicadas estão sendo esvaziadas. E os espíritos que estão desencarnando e indo para regiões melhores do plano espiritual. Este é o objetivo, avançar. Ele estava palestrando com a mãe daquele que foi enfermeiro dele, que ajudou ele durante o processo de tratamento pelo que ele passou. Porque ele desencarnou, ele teve um câncer intestinal, passou por um processo, fez uma cirurgia, ficou 40 dias em recuperação no hospital, no caso na Santa Casa do Rio de Janeiro, na década de 20 para 30, final de 20 para 30, início de 30, do século passado, lutando, como ele diz, entre a vida e a morte, palavras dele, mas veio o desligamento do espírito e do corpo. Ele chega no plano espiritual completamente sem consciência que estava sem o corpo físico. Por quê? Durante a sua existência no plano físico, ele não se habituou mentalmente a entender isso, a compreender isso, a assimilar isso. Ele é acolhido após 8 anos numa região complicada do umbral. Passa por um tratamento no hospital da colônia Nosso Lar. E se torna amigo de um dos enfermeiros que o cuida dele, chamado Lísias. Quando ele tem alta, porque quem está no hospital, faz uma cirurgia, vai chegar um momento que vai ter alta. Ele recebeu uma alta. Olha, você está de alta. Não precisa ficar mais no hospital. Mas ele não tinha local para onde ir na colônia. Aí o enfermeiro, que é Lísias, falou assim, olha, ele pode ficar lá em casa, até que ele consiga se adaptar, se reajustar. Minha mãe receberia ele com muito agrado e até como um filho. Ele vai então para a casa de Lísias. E nos capítulos anteriores, realmente é uma casa normal. Como se estivesse chegando numa casa dentro de um bairro aqui no nosso bairro. Com jardins na frente, varanda, quartos, toda mobiliada, como ele vai descrevendo. Aí, em determinado momento ali, bate a campainha, tinha campainha a casa. Bate a campainha, 2 amigos da família, de Lísias e das irmãs de Lísias, para o entretenimento. Mostrando que no plano espiritual também os espíritos têm entretenimento. Aonde que eles iam? Eles iam para uma região lá da colônia, que era chamado Campo de Música. Eles iam assistir lá ia ter uma atividade lá em torno de música. Então Lísias e as irmãs com os 2 amigos foram. O André não podia ir, não tinha condição de ir. E o Lísias, não vou não. Aí a mãe, vai perder seu entretenimento não, Deixa o André Luiz comigo que eu vou conversar com ele. E ele ficou ali conversando com a mãe de Lísias, chamada Laura. Conversa vai, conversa vem. Fomos nos capítulos anteriores. Lísias chega com as irmãs. Já passado um tempo, eles chegam. Quando eles chegam, a senhora Laura então vai retirar com as irmãs de Lísias. Lísias fica com o André Luiz lá na sala. Aí começa a conversar com ele. E dentro dessa conversa, o André Luiz faz um questionamento, que era aquilo que estava muito dentro dele. Ele ainda trazia essa dificuldade. O quê? Ter notícias dos familiares que ficaram. Ele não tinha notícia de ninguém. Não tinha. A única notícia que ele teve até então, que demorou-se um tempo,
foi a da sua mãe, que chegou para visitá-lo, levando notícias do pai e de duas irmãs dele, que também estavam desencarnados, só que o pai e as duas irmãs estavam numa região umbralina. Ele nem sabia. Que quando a mãe chegou, ele perguntou: ai mãe, cadê papai? Não veio com a senhora não? Porque o pai dele havia desencarnado primeiro do que ele. Na cabeça dele, ele pensou que o pai estava com a mãe. Não estava. A mãe estava numa região, o pai numa outra, completamente diferente. Aí a fulana e Beltrana, que são as irmãs, também não. A mãe falou para ele: olha, seu pai, suas irmãs. Bom, e aí ele perguntou. A esposa dele, que ele foi casado e teve filhos. Ele pergunta o nome dele: e fulana? E meus filhos? Ela só disse assim: vão bem. Não falou mais nada. E mudou de assunto. Mas isso era um espinho dentro dele. Por quê? Ele queria notícias da família. Ele queria saber o que estava acontecendo. E aí ele vai perguntar justamente a Lísias, nessa conversa agora, sobre essa questão: como saber ou ter informações daqueles que ficaram? É possível ter essas informações? Eu posso ter essas informações? Então, ele está conversando com Lísias. Aí ele diz assim, ó: e os parentes que ficaram à distância? Nossos pais, nossos filhos. André Luiz está fazendo uma pergunta, porém querendo saber dele, da situação dele. Aí, o Lísias diz assim para ele: já esperava essa pergunta. Já esperava essa pergunta. Nos círculos terrestres, somos levados muitas vezes a viciar as situações. Nós viciamos tudo que se reporta a questão de espiritualidade. Nós deturpamos. Infelizmente, o ser humano é complicado, mas estamos caminhando. Por quê? Olha o que ele diz: a hipertrofia do sentimento é mal comum de quase todos nós. Hipertrofia do sentimento. O que é hipertrofia do sentimento? É você manter o sentimento num campo de fechamento, fechado. Você não libera o seu sentimento. Então, no caso, ele já deveria ter esquecido. Não. Aqueles que amam jamais se esquecem. Agora, amar é uma coisa. Ter uma paixão desordenada e desequilibrada é outra coisa. Porque quem ama, ele não se desequilibra. Mas a grande maioria dos espíritos, eles se desequilibram. Por quê? Não conseguem lidar com o campo emotivo. O emocional é muito importante nessas horas. A cada existência, nós estamos tendo a oportunidade de trabalhar o nosso campo emotivo para alinhar o nosso sentimento, juntamente com a razão. É difícil, não é fácil. Por isso que a gente passa por determinadas situações que, às vezes, dentro do ditado popular, é como se nós perdêssemos o chão onde pisamos. Até que nós consigamos, de novo, nos reequilibrar. Percebeu? Por causa disso aqui, ó, hipertrofia do sentimento é mal comum de quase todos nós. Liz está falando dele mesmo, também, porque ele passou por isso, porque ele está no processo de reequilíbrio também do seu próprio sentimento. Somos por lá, continua Lísias, velhos prisioneiros da condição exclusivista. Em família, isolamos-nos frequentemente no cadinho do sangue e esquecemos o resto das obrigações. Ele está falando justamente isso. Então, há pessoas que só fazem
por determinado parente, ou irmão ou irmã, o pai ou mãe. Se for para outro, não. Isso é hipertrofia de sentimento. Porque o sentimento dele ainda está numa condição e vivenciando uma experiência. Ele vai passar por outras situações que ele vai ter que abrir isso. Isso é com o tempo. E ele continua. Vivemos distraídos dos verdadeiros princípios de fraternidade. Eu estou falando isso, nós estamos na década de 40. Que está trazendo essa informação. Só que essa conversa foi em agosto de 1939. O livro ele traz na década de 40. Mas essa conversa aqui foi em agosto de 1939. Ah, como é que você sabe? No encaminhamento do livro, nós teremos essa resposta. Essa conversa agora com Lísias. Nós estamos no mês de agosto de 39. Hoje é 24 de setembro. Então, aconteceu no mês de agosto. Que dia? Não sei. Mas foi no mês de agosto. 80 anos. 80 anos atrás. 80 anos. Aqui, porém, ensinamos-los todo mundo, mas em geral, chegado o momento do testemunho, somos solidários apenas com os nossos. Aqui, porém, meu amigo, a medalha da vida apresenta outra face. É preciso curar nossas velhas enfermidades e sanar injustiças. No início da colônia, aí está falando aqui da colônia. No início da colônia espiritual, da cidade espiritual, todas as moradias, ao que sabemos, que ele não estava lá nessa época, ele soube disso depois, ligavam-se com os núcleos de evolução terrestre. O que significa isso? Que ninguém suportava a ausência de notícias da parentela comum. Quer dizer que, quando a colônia foi edificada no plano espiritual, aqueles espíritos que lá chegavam queriam notícias dos que estavam no plano físico. Então tinha um procedimento da colônia que ligava diretamente àqueles que estavam no plano físico para terem notícias. Elísias comunicando. Então, por exemplo, você desencarnou hoje, chegou no plano espiritual, lá na colônia do nosso lar. Nessa época, eu quero saber como é que estão meus filhos, minha filha, meus netos. Está assim, assim, se assado. Você teria notícia. Bom, ele continua aqui. Do ministério da regeneração ao da elevação, vivia-se em constante guerra nervosa. Ou seja, todos os espíritos acolhidos na colônia e que estavam diretamente ligados a um desses ministérios, 5 ministérios. Na colônia de nosso lar havia 6 ministérios. Havia o Ministério da Regeneração, Ministério do Auxílio, Ministério do Esclarecimento, Ministério da Comunicação, Ministério da Elevação e o Ministério da União Divina. Os 5 ministérios, aqueles que eles estavam agregados a eles, queriam essas notícias. Brigavam por ter essas notícias. E o que acontecia? Uma guerra de nervos. O que é guerra de nervos? Desequilíbrio. Quando a pessoa recebia notícia daqueles que estavam no plano físico. Não deveriam ser boas. Então, as pessoas estavam lá, recebiam notícia de um filho, de uma filha, de um pai, de uma mãe, de um amigo, de um parente. Essa notícia não estava boa, o espírito desequilibrava do outro lado. Ele entrava num processo de desequilíbrio no plano espiritual. Lísias continua. Boatos assustadores perturbavam as atividades em geral. Mas, precisamente há 2 séculos,
um dos generosos ministros da união divina compelia a governadoria a melhorar a situação. Então, o Lísias está falando que há, precisamente, 2 séculos, o ministro da união divina chamou o governador e falou com ele: ó, como é que é? Nós precisamos mudar isso. Vamos dar uma pausa. Vamos. Só fechar isso aqui para a gente fechar. Senão a gente corta o raciocínio. O ex-governador era talvez demasiadamente tolerante. E aí ele coloca uma coisa interessante. A bondade desviada provoca indisciplinas e quedas. Então, a gente ser bonzinho não é tão simples, não. Porque pode parecer que, de um lado, somos bons demais e para o outro nós estamos abrindo a possibilidade de queda e de indisciplina. Para com o outro. Para com o outro. Ser bom não é tão simples. Porque muitos podem dizer, ser bom é sempre dizer sim. Não. Às vezes temos que dizer não. Precisamos ter esse entendimento. E de quando em quando, as notícias dos afeiçoados terrestres punham muitas famílias em polvorosa. Os desastres coletivos no mundo, quando interessassem algumas entidades em nosso lar, eram aqui verdadeiras calamidades públicas. Então, quando chegava uma notícia de um ente amado, de um espírito que estava lá desencarnado, e ele não tinha um equilíbrio para absorver essa notícia, a situação criava um desequilíbrio que prejudicava o ambiente da colônia, o trabalho da colônia. Perceberam? Pois bem. Então nós vamos fazer uma pausa agora para fazermos uma prece de radiação e depois nós retornamos. Esse momento de prece ele é importante por causa disso também. Então, eu esqueci seu nome, como é que é? Germano. Quando a gente faz essa prece de radiação e lemos esses nomes, as equipes espirituais da casa, elas vão aos lares dessas pessoas e fazem um trabalho com a pessoa lá no lar. Oi? Como é que é? Era para eu ter deixado no rito. Ah, é? Mas no pensamento, da próxima vez. Toda vez que você fazer uma prece, intenciona a pessoa com o coração que a pessoa recebe. Tem o mesmo efeito. De Tem o mesmo efeito. No livro. Tem o mesmo efeito. Porque durante a nossa prece, pedindo por eles, você o mentalizou, não é isso? Então ele recebeu. Também. Recebeu. Bom, então voltando aqui ao contexto do livro, o Lísias está contando para André Luiz dessa situação que a colônia vivenciou. Ele colocou o ex-governador, não era o governador atual da colônia, era o anterior a esse que agora governa a colônia e que até hoje governa a colônia. Não, ainda não mudou. Então, veja bem, o André Luiz teve essa conversa em agosto de 1939. O Lísias diz para ele que há 2 séculos, se nós voltarmos 2 séculos de 1939, nós vamos para 1739. 1739. Então vamos imaginar que essa situação vivenciada na colônia fosse anteriormente, como foi claro, a 1739. 1739.
A colônia já existia, não tinha, com certeza, o número de habitantes à época que atualmente essa conversa foi realizada entre Lísias e André Luiz. Por que que não tinha esse número de habitantes? Primeiro, porque o Brasil não era um país visto aos olhos do mundo independente, era colônia de Portugal. O Brasil só foi se tornar independente em 1822, 100 anos depois. Apenas para nós possamos entender. 100 anos depois é que o Brasil vai se tornar independente. E já havia essa colônia, e essa colônia de Nosso Lar, ela foi edificada por espíritos que vieram de Portugal para o Brasil, que desencarnaram e que realizaram a edificação dessa colônia no plano espiritual. Como toda cidade, ela vai começando aos poucos, até ganhando corpo, ganhando volume, crescendo. Belo Horizonte nem sonhava. Em 1739, a movimentação no estado de Minas Gerais era São João del Rei, Mariana, Tiradentes, Ouro Preto. Você viu? Sabará. Não havia Belo Horizonte. Nem se cogitava. Estrada Real, né? Estrada Real. Juro. Não tínhamos em 1730, 735, todas essas facilidades do ponto de vista da tecnologia que nós temos hoje. Não havíamos bicicleta, não havíamos motocicleta, não havíamos automóvel, não havia avião, não havia rádio. Rádio não havia. Quando você ia de uma cidade para outra, ou você ia de charrete ou você ia a cavalo. Ou então, trem, dependendo da região. Os trens, né? Que já são pouco tempo depois também, porque o trem vem junto com a Revolução Industrial na Inglaterra. Isso na Europa. Nós estamos no Brasil, o Brasil não tinha trem. Vai ter depois. Depois de 1800 e pouco, com a chegada da família imperial no Brasil, que onde Dom Pedro II que vai começar a fazer esse processo. Então o que está narrando para nós? Que é o início. Não havíamos a doutrina espírita, ela foi codificada 200 anos depois. 200 anos depois dessa situação. Então não havia um entendimento dos espíritos tal como nós estamos tendo hoje. Qual que era o entendimento que eles tinham? Eles frequentavam os parâmetros da igreja local, nem o protestantismo havia aqui ainda no Brasil. Poderia ter um ou outro movimento, mas bem fechado. Bem clandestino. Bem fechado e clandestino. Quem comandava era os portugueses diante da colônia, juntamente com a igreja. Então não havia esse entendimento. Então o conceito de morte era ainda muito difícil de entender, de compreender, se ainda o é hoje. Ainda hoje, ainda o é. Agora você imagina essa conversa. Aí um dos ministros da União Divina lembrou o governador: olha, nós precisamos mudar essa situação, se realmente queremos avançar com a colônia. Porque a colônia também é uma cidade no processo de evolução, de transição espiritual. Da mesma forma que as cidades crescem para trazer melhoria, benefício e bem-estar àqueles que nelas se encontram, o mesmo se dá em relação às cidades espirituais, às colônias espirituais.
Então, estava tendo um desastre coletivo na colônia. A situação estava complicada. Precisamos mudar isso. Aí, continua. Segundo o nosso arquivo, a cidade era mais um departamento do umbral que propriamente zona de refazimento e instrução. A colônia que tinha que reajustar o espírito que quando lá chegasse, pelo processo da desencarnação, estava mantendo o desequilíbrio com essa situação de querer notícia daqueles que ficaram. Olha que complicado. Amparado pela união divina, é o único ministério que bateu o pé junto com o governador para mudar a situação. Nem da elevação, hein? Nem o ministério da elevação à época estava junto com a união divina. Então você vê que a situação era difícil. Pode ser que esses ministros que estavam com a elevação tenham já mudado também. O governador mudou, algum desses ministros que à época já tinham também mudado. Hoje, atualmente, já deve ter mudado. Não sei, pode ser que sim, pode ser que não. Porque ninguém é eterno a ponto de ficar num cargo pela eternidade. Vai se mudando. Vai se mudando. O espírito é imortal. Eterno é só Deus. O governador mudou. O próprio Cristo que governa o nosso planeta, um dia vai deixar de governar, porque o planeta vai deixar de existir. Ele ainda comanda, ele governa. Mas vai chegar um dia, não sei quando, dentro do espaço e tempo, que o planeta vai deixar de existir. Porque é um corpo material que gravita numa órbita dentro de um sistema. O sistema vai deixar de existir, juntamente com essa família de planetas, para se renovar em outros sistemas e outros planetas. E por aí vai. Quando a Terra desagregar, naturalmente não haverá mais nenhum espírito. Haverá. Haverá? Vai se... Não da forma como nós pensamos. Porque os corpos vão estar numa situação bastante diferenciada. O corpo não vai ter essa natureza assim, mais física, densa nossa. Embora a afeição pode ser quase que a mesma. Mas os corpos serão diferentes. Exemplo, você pega a Terra como um mundo primitivo, onde viviam os primatas. Então eles estavam com o corpo de acordo com o ambiente do clima planetário. Os corpos vão mudando com a evolução. Por que o corpo físico vai mudando? Porque o corpo perispiritual está mudando. Por que o corpo perispiritual está mudando? Porque a mente está evoluindo. Corpo físico é efeito do corpo perispiritual. Corpo perispiritual é efeito da mente. Mente é efeito do espírito. Recebeu? Então, à medida que vamos evoluindo, nós vamos modificando os nossos corpos. Então, quando nós revestimos. Quando desagregar, a Terra desagregar, haverá então corpos aqui em outros níveis, não sei qual, mas vai ser outro nível. Por quê? Porque não existe a categoria de mundos. A doutrina espírita, ela nos ensina que há a categoria de mundos, que a Terra está na categoria de provas e expiações. Ela vai deixar provas e expiações e vai avançar para a regeneração. Saindo da condição de regeneração, ela passa para um mundo feliz. Saindo da condição de mundo feliz, ela passa para um mundo divino. Quando ela chegar à condição de um mundo divino, está fechando o ciclo deste corpo celeste na órbita do sistema solar. Então, como que é o mundo divino? Como que é o mundo feliz? Não sei. Eu nunca tive lá. Eu nunca tive lá. Eu nunca tive. Como é que eu posso saber? Então, mas vai ter mudança, vai completamente diferente. Mas eu não sei como é que vai ser. Para nós, ele estava no mundo divino.
é complicado essa questão de falar onde Jesus se encontrava. Porque os espíritos do grau de Jesus, eles não estão presos a determinados mundos. Ah, é verdade. Não estão. O universo é a casa deles. É. Para o espírito puro, o universo é a casa deles. Ah, é mesmo. Então, aonde Jesus estava, não sei. Aí você me apertou sem me abraçar, porque eu não tenho condição de responder isso. Isso tem sentido o que você está falando. Eles não estão presos Não. a determinados. Por que eles não estão presos? Porque quando o espírito atinge o grau de pureza, nenhuma influência da matéria exerce sobre ele. É verdade. O elemento material não exerce influência sobre o espírito puro, porque ele domina o elemento material. Verdade. Está explicado. Bem, como que é? Não sei. Porque se a gente for tentar entender, funde a nossa cabeça. Não. Percebeu? Aí houve luta. Muita luta. Na colônia espiritual Nosso Lar. Por que houve luta? Porque os espíritos queriam notícia. O governador e o não divino agora estava barrando essa notícia. Baixaram um decreto. A partir de hoje não haverá mais intercâmbio entre os que estão na colônia com os que estão na crosta. Caso o espírito mantesse o pé, ele teria que sair da colônia. Teria que sair da colônia. Porque o processo é de avanço, é de reajustamento. E ele saindo da colônia, voltando para uma atmosfera da casa espiritual, ele estaria agredindo. A lógica seria essa? Aí é que está. Lembremos que, à época, não havia cidades como nós temos hoje. Não havia casas espíritas, porque não havia ainda a codificação espírita. Não havia templos evangélicos, porque o protestantismo não ainda havia chegado no Brasil. Nem a família imperial havia chegado, não havia protestantismo. Havia algumas igrejas espalhadas em determinadas regiões do país. Desencarnaria para onde? A maioria ficar nos ambientes da crosta, próximo aos encarnados, ou naqueles ambientes hostis, tais como as matas fechadas, que os bandeirantes foram avançando para se desbravar, que é o caso do estado de Minas Gerais. Vinha do Rio, de São Paulo, desbravando Espírito Santo e Minas Gerais. Então, estou pegando o nosso caso aqui. Então, a medida incrementou-se e valeu-se do ensinamento de Jesus, ou seja, o decreto foi trabalhado em cima do ensinamento de Jesus. Qual o ensinamento de Jesus? Este aqui. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 21 e 22. Diz assim: Outro dos seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me eu primeiro enterrar meu pai. Jesus, porém, lhe diz: segue-me e deixa que os mortos enterrem seus próprios mortos. E essa passagem também está no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, versículos 59 e 60, que diz assim: disse a outro: segue-me. Ele, porém, disse: Senhor, permite-me ir primeiro enterrar meu pai. Disse-lhe Jesus: deixa que os mortos enterrem seus próprios mortos. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Então, este ministro se valeu deste ensinamento. Agora, há uma diferença, nós vamos entender. Jesus aqui não está colocando que temos que ser indiferentes às pessoas com quem convivemos, com quem relacionamos, e que no processo de desencarnação
a pessoa não receba a gratidão daqueles que ficaram. Não é isso. Jesus está chamando-nos a atenção para a questão de natureza espiritual e moral de cada um de nós. Aí, há uma lição do Espírito Emmanuel no livro Fonte Viva, que é a lição de número 143, que ele vai diferenciar o cadáver. Cadáver é corpo sem vida. Então, se a pessoa que chegou até Jesus e disse assim, olha, meu pai, ele desencarnou realmente, e eu vou prestar homenagem a ele. Eu vou enterrar o corpo dele. O cadáver. Porque eu sei que ele não está ali. Só que Jesus valeu-se de uma situação para deixar nos ensinamento que é: os mortos precisam enterrar seus mortos. O que significa isso? Que morto, no entendimento de Jesus, é aquele que está ausente da própria vida. Esse está morto. O que é estar ausente da própria vida? É quando você, mesmo se movimentando no corpo, está morto para a realidade espiritual da sua vida. Se você está morto para a realidade espiritual da vida, você está ausente da sua vida. Você está ausente da sua vida. Isso que aconteceu com André Luiz. Ele estava morto. No corpo físico, mas morto. Por quê? O entendimento dele no campo espiritual era nulo. Ele estava em uma completa ausência de si mesmo. E assim somos nós, infelizmente. E é por isso que quando alguém desencarna ou alguém deixa-nos pelo processo da perda do corpo, como nós estamos ausentes da vida, nós entramos em desequilíbrio emocional. Por quê? Se nós estivéssemos equilibrados, nós entenderíamos que a pessoa não morreu, ela se desligou do corpo e continua o seu processo de evolução no plano espiritual. Simples. Só que a realidade nossa é bem outra. A nossa realidade ainda é outra. Por quê? Porque somos espíritos num processo de evolução. A espiritualidade não vai nos exigir algo que ainda não damos conta. É aquele ditado: nós só conseguimos carregar o peso proporcional ao que nós conseguimos carregar. Se eu consigo carregar 30 quilos, é 30 quilos que eu consigo carregar. Se você colocar mais 5, eu não vou conseguir. O fardo é proporcional à capacidade de cada espírito. Nem mais, nem menos. Perceberam? Mas o André Luiz não ficou satisfeito. Ele retruca. Mas não seria interessante colher notícias dos nossos amados em trânsito na Terra? Não daria isso mais tranquilidade à alma? O Luiz acabou de falar com ele o motivo. Ele voltou à mesma pergunta. Você vê a dificuldade mental de assimilar. É porque estava muito dentro dele. Você viu? Percebeu? O Lísias falou o motivo. Olha, a dificuldade, tal. Acabou, o André Luiz repetiu a mesma pergunta. Mas não seria interessante colher informações em trânsito? Não daria mais tranquilidade à nossa alma? Mas é porque o que está muito... Ele está falando da perturbação, ele vem. Mas o que está muito dentro de nós não enxergamos o outro lado. A gente é aquilo, é onde a gente precisa trabalhar, né? O que significa isso? Essa pergunta, o que significa isso? A ausência da vida. A ausência de vida. Porque se o André Luiz estivesse presente, ele tinha assimilado o que Lísias tinha falado.
ele não faria essa pergunta. O que significa isso? Falta de hábito, de refletir, de meditar, de assimilar. O ser humano é assim. Ele não raciocina. Embora temos a razão. Mas eu digo no sentido de nós não raciocinamos para introjetar, assimilar em nós, a fim de nós metabolizarmos o ensinamento e, através dessa metabolização, irmos aprendendo com o ensinamento. Por isso nós passamos as dificuldades. Isso significa ausência de vida. O Lísias está dando para ele o que aconteceu. Por quê? Estamos num período, nós estamos, ele fala, há 200 anos atrás, ele nem pensou nisso, nós vamos falar. Porque ele achou que há 200 anos atrás, era a mesma situação que ele vivia na cidade do Rio de Janeiro, na década de 20. E que é bem diferente o Rio de Janeiro da década de 20 por hoje. Percebeu? Muito diferente. Você andando nas ruas da cidade de Janeiro em 1920... é diferente de você andar nas ruas de Janeiro em 2019. É ou não é? Só que André Luiz está ali como se ele estivesse naquele momento. Lísias está mostrando para ele uma situação de 200 anos atrás. Ele foi no início. E ele está percorrendo que houve um processo, um encaminhamento evolutivo, de aperfeiçoamento, de entendimento, de educação espiritual. O André Luiz está preso a essa situação, ausência de vida. Lísias, que permanecia junto ao receptor, o que era receptor? Era uma espécie de rádio que ele iria ligar. Que no capítulo posterior nós vamos entender isso. Como que interessado em me fornecer explicações mais amplas, acrescentou. Aí Lísias olhou para ele, viu realmente que ele não havia assimilado. Então ele vai falar agora de uma outra forma para que ele pudesse assimilar. Ele diz o seguinte: observe a si mesmo. Agora mudou o tom. Ele estava falando de uma situação de 200 anos, agora está falando dele. Observe a si mesmo, a fim de ver se valeria a pena. Está preparado, por exemplo, para manter a precisa serenidade, esperando com fé e agindo com os preceitos divinos, em sabendo que um filho de seu coração está caluniado ou caluniando? O que ele está querendo dizer? Chamando a atenção dele, que se ele soubesse de uma situação por algum parente, no caso o filho, em uma situação difícil, complicada, ele manteria a serenidade, o equilíbrio, a fé dentro do condicionamento da lei divina? E se alguém o informasse agora que um dos seus irmãos consanguíneos foi hoje encarcerado como criminoso? Isso nós estamos na década de 40. Agosto de 39. Teria bastante força para conservar-se tranquilo? Ou alguém poderia chegar para você e perguntar: como é que está fulano? E você soubesse que um filho ou uma filha estivesse numa situação completamente complicada relacionada a drogas? Hoje, né, o papo seria esse, 80 anos depois. Aqui nós estamos em agosto de 39. O André Luiz parece que tomou um susto, né? O que ele fez? Ele sorriu, sim, esboçou um sorrisinho, desapontado. Aí Lísias continua: não devemos procurar notícias dos planos inferiores. Não devemos procurar notícias dos planos inferiores, ou seja, a crosta física, a crosta planetária,
é um plano inferior. Como dizem os amigos espirituais, aqui é o inferno. Não adianta você caçar inferno em outro lugar, não, porque aqui é o inferno. Então, se nós estamos no inferno, nós temos que fazer o nosso céu neste inferno. Nós temos que criar um campo vibratório em torno de nós que seja o nosso céu. Não devemos procurar notícias dos planos inferiores, senão para levar auxílio justo. Se você tem uma notícia, e se você está preparado, e tem condições de auxiliar dentro da justiça dos preceitos divinos, tranquilo. Fora isso, não é aconselhável. Se o espírito não tem equilíbrio, não é aconselhável. Convenhamos, porém, que criatura alguma auxiliará com justiça, experimentando desequilíbrios do sentimento e do raciocínio. Ninguém auxilia se ela estiver fora de controle, principalmente emocional. Ela vai auxiliar com justeza? Não vai. Vai piorar a situação. Caixa d'água vazia não enche torneira. Não enche. É a mesma situação. Por isso, é indispensável a preparação conveniente antes de novos contatos com os parentes terrenos. Se eles oferecessem campo adequado ao amor espiritual, o intercâmbio seria desejável. Então, quando nós estivermos num mundo feliz, isso vai ser aqui natural. Por quê? Tanto aqueles que foram por os que ficaram estão no equilíbrio dentro do amor fraternal e universal. Porque a categoria do mundo é feliz. Se o mundo é feliz, quer dizer que todos os espíritos que ali habitam são felizes. Isso quer dizer que não haverá dor, não haverá qualquer tipo de sentimento contrário à felicidade. Nós estamos longe disso, não está? Longe. Você não ter nenhum sentimento contrário à felicidade, isso é, o espírito está num estágio altamente evoluído. Isso ainda acontecerá na Terra. Quando? Não sei. Mas nós estamos trabalhando para que isso chegue. Em todo o planeta. Em todo o planeta. Queiramos ou não, né? Mas vamos chegar. Não sei se até lá eu vou estar aqui nesse planeta, né? Pode ser que vocês mandem eu para outro pior aí, vamos ver, né? Se for, não tem problema não, a gente continua a evolução. Tem que continuar. O objetivo é evoluir. Né? Aqui ou lá nós vamos evoluindo. Mas nós podemos não alongar o nosso sofrimento. Porque seria justamente realizar isso. Não viver dentro da lei divina é alongar o sofrimento. Simplesmente isso. Mas esmagadora porcentagem de encarnados, eu estou falando dos espíritos que estão no corpo físico, não alcançou ainda nem mesmo o domínio próprio e vive às tontas, nos altos e baixos das flutuações de ordem material. Essa é uma verdade. Nós oscilamos. Nós não estamos ainda dentro de um ponto de equilíbrio e mantendo de forma regular este equilíbrio. Então, tem dias que estamos bem, tem dias que não estamos tão bem. É um dia pelo outro. Não é isso? Tem um dia que o time ganha, tem um dia que o time perde.
Pois é, aí vai vivendo. Pois é. A minha avó falava, o dia nasce com a pata do toco, o dia agora com a pata do toco. Pois é. Esse dia é o dia. E aí, o que ele diz? Continua. Precisamos, embora as dificuldades sentimentais, evitar a queda nos círculos vibratórios inferiores. Da vibração. É aqui que nós falamos no início. Se o André Luiz não tivesse aproveitado aquele estágio na colônia e depois ter recebido a condição de cidadão de nosso lar, ele ia perder uma oportunidade valiosíssima para o seu espírito. Mas ele soube aproveitar. Por que ele soube aproveitar? Porque ele não entrou nessa queda vibratória. Quase. Nós vamos observar aqui no final do livro. Lá no final do livro. Final do livro. Quase que ele escorrega. Ou seja, então, olha o que Elisa colocou. Se não houver um preparo adequado. Então, a espiritualidade foi preparando André Luiz. Sem que ele pudesse ali entender isso. Depois, futuramente, é claro que ele foi entender melhor. Mas naquele momento ele ainda não havia assimilado esse entendimento. Nos capítulos anteriores, quando ele chega ao convívio da família, ele começa a tomar pé de como que a família vivia, como é que era, ele começa a ambientar com aquilo. Isso. Depois que ele vai entender isso com calma. Contudo, olha pra você ver. Contudo, evidenciando minha teimosia caprichosa, André Luiz, né? Indaguei. Mas Lísias. Olha esse cara pra ele bateu na mesma tecla. Mas Lísias. Você que tem um amigo encarnado, qual o seu pai? Não gostaria de comunicar-se com ele? Porque o André Luiz ficou sabendo que o pai de Lísias estava reencarnado na conversa com a mãe anterior à chegada de Lísias. Aí, seu pai está reencarnado, está encarnado, você não tinha vontade de comunicar com ele e tal, não sei o quê, como se diz, né? Ter notícias dele. Ele tinha 3 anos de idade. Ele estava falando dele. Não, o Ricardo eu chamo Ricardo, o pai de Lísias, desse enfermeiro, ele havia reencarnado já há 3 anos, ele estava com 3 anos de idade. A Lísias vai dizer para ele. Pedir que o pai dela trouxesse notícia do pai. É porque ele estava sabendo justamente o que André Luiz queria, né? Coitado. Através disso tudo. Aí o Lísias diz para ele, sem dúvida, respondeu bondosamente, quando merecemos essa alegria, visitamo-lo em sua nova forma, verificando-se o mesmo quando se trata de qualquer expressão de intercâmbio entre ele e nós. É diferente. Lísias agora está dando um outro depoimento dele, pessoal dele, de que o pai dele e a família dele, Lísias, a mãe e as irmãs, estão trabalhando equilíbrio e mantêm equilíbrio para vir à crosta visitar o pai na nova forma, como criança. Ele falou para o André Luiz o que ele tinha que fazer para ele lá, né? E outra coisa, e o pai, como criança, de acordo com os merecimentos que ele teve antes de reencarnar, por ter essa ligação com a colônia e ter trabalhado muito no seu próprio reajustamento, durante o sono do corpo dele como criança, a espiritualidade desligava-o do corpo, emancipava-o do corpo, seu perispírito, e como ele está no processo ainda de reajustamento como criança, levava-o
ao plano espiritual. E ali no plano espiritual, ele poderia manifestar-se na sua forma anterior àquela que estava no corpo físico. Delano, por isso que fala que a criança até os 7 anos, ela vive mais no plano espiritual. É o tempo de reajustamento do perispírito no corpo físico. O perispírito dele com 3 anos não tinha a forma do perispírito da... Quando ele estava acoplando até os 7 anos, a equipe espiritual poderia emancipá-lo do corpo, ativar no seu campo mental, seu psiquismo, a forma anterior, ele poderia tomar essa feição pelo grau de entendimento, de conhecimento e de trabalho e reequilíbrio que ele realizou nessa etapa que ele vivenciou na colônia Nosso Lar. Caso contrário, não teria condições. Porque vai depender muito também da condição do espírito encarnado ou reencarnado. Eu acho que eu não entendi isso. Você faz ele assumir a forma anterior, quando ele era o pai. Sem ser criança. Sim, mas aí ele vai tomar essa forma, mas quem vai ver essa forma é só mesmo Israel. O Lísias, a mãe e as irmãs e a equipe espiritual que está processando este trabalho. Percebeu? Por quê? O perispírito, que é o... O perispírito é o corpo que reveste o espírito. Por exemplo, para você entender, vamos supor que você desencarna hoje à noite. É uma suposição, tá? Não vai ficar com medo, não. Você fala no passado. Você não vai ficar com medo, não. Sabe por que eu estou falando isso? Porque todos os dias nós fazemos isso. Aí você vai entender por quê. Aí você desencarna. O que é desencarnar? Você sair do corpo. Quando você sai do corpo, você vai ver o seu corpo físico deitado, inerte, e vai olhar para você com a mesma forma do corpo físico. E vai ficar, peraí, quem sou eu? É eu que estou aqui ou é ele que está deitado? É o mesmo. Percebeu? Só que ali é o corpo físico, essa matéria. Quando você desliga, nós chamamos de corpo espiritual ou perispírito. Por quê? O corpo perispiritual, pelas propriedades que ele possui, que são N propriedades, uma delas, que é de efeito plasticizante, tem a mesma forma do corpo físico. E é por isso que muitas pessoas, quando desencarnam, e alguém que está encarnado vê um desencarnado, consegue vê-lo com a mesma forma e dizer, eu vi fulano, eu vi Beltrano. O que ele está vendo? Não é o corpo físico, é o perispírito que mantém a mesma forma do corpo físico. Percebeu? E é por isso que cria essa confusão. Pelo fato de nós não termos essa compreensão, muitos irmãos, quando desencarnam, você fala assim com ele, olha fulano, você já não está mais no corpo físico. Ele fala assim para você, como pode ser? Se eu estou aqui falando, conversando, te vendo, e eu estou vendo meu corpo, como é que você fala que eu estou morto? Percebeu? É porque ele não assimilou que aquele corpo que ele tem a mesma aparência do corpo físico. Aí que entra uma questão. O corpo perispiritual é que vai dar forma ao corpo físico. Nós dizemos o contrário. Porque o corpo físico é efeito deste corpo perispiritual. Então, o corpo perispiritual é causa do corpo físico. Quando você sai do corpo físico, o corpo perispiritual é efeito da causa que é o corpo mental, da mente, do espírito. Só que quando nós desligamos pelo processo de morte, que é a desencarnação, nós vamos nos ver
da mesma forma como nós estamos aqui. E é por isso que cria essa confusão, porque as pessoas pensam que não estão mortas. Elas estão vivas, realmente estão, porém fora da matéria física, fora do corpo. Por essa falta de entendimento e de compreensão. Então, um mês aqui de quinta-feira já contou um caso de que uma senhora já estava indo para ser sepultada e o corpo espiritual dela estava indo junto. Acompanhando o secto, né? Acompanhando. Aí, acho que ela lembrou de fazer uma prece. E aí ela foi resgatada. Mas, igual tem casos que a gente, de vários livros que eu já li, de que o perispírito não sai de perto do túmulo. Depende. São casos, Depende né? da condição do espírito. Depende da condição. Cada desencarnação é uma desencarnação. De cada um. Se o espírito ele não tiver trabalhado isso durante a sua encarnação, quando se desligar do corpo, cada um vai ter um processamento diferente. Ele se desprendeu do corpo físico, mas não conseguiu se livrar Daquele campo vibratório. Então ele fica como uma espécie de um campo magnético em derredor do corpo, embora ele esteja já desligado do corpo. Tem um vídeo que até um rapaz aqui sugeriu aí, chama Desencarnação de Dimas, se não me engano, que ele fala desse processo no finalzinho da vida. As equipes espirituais estão ali desprendendo o corpo o corpo perispiritual dele do corpo físico e vai mostrando um videozinho de acho que uns 10 minutinhos ou 7 minutos. Dá uma explicação muito boa. Desencarnação de Dimas, se não me engano. Então, entendeu? Então, quando Jesus, a ideia que tem é que ele morreu na cruz, só que ele não morreu, porque morte não existe. O corpo físico dele expirou na cruz. 3 dias depois, ele aparece aos apóstolos, aos discípulos, e algumas discípulas, tem entre elas a primeira que a viu, Maria Madalena. Eles tomam um susto. Nós vimos você na cruz, você está aqui, ele disse. Sem marca dos cravos, né? Sem nada. O que os apóstolos estavam vendo? O corpo perespiritual de Jesus. O perispírito dele. Que tinha a mesma forma que era do corpo. Que ele conservou para se fazer visível e reconhecido. Aí que entra o detalhe. Por que o espírito mantém a mesma forma? Para ser identificado. Percebeu? Para ser identificado. E aí o Ulisses disse isso a André Luiz, que o pai dele e a família dele, ele, a mãe e as irmãs, podem fazer isso. Porque estão trabalhando esse processo de equilíbrio. Então ele está testemunhando ele. Talvez outros não teriam essa condição. No caso do André Luiz, não teria naquele momento. Naquele momento não. Mas de agora já tem, né? Depois de passar tanto tempo, se não tiver, aí tem que chamar a atenção dele, sentar aí e conversar com ele, meu filho, pelo amor de Deus. Depois de 80 anos no plano espiritual, aprendendo e desaprendendo, você vai reencarnar, você ainda continua nessa mesma? Não é possível. Mas bem. 80 anos deles, Israel pegou 80 anos nossos. Oi? 80 anos deles, 80 anos. Sim, o tempo é o mesmo. Porque o sonho é 1 minuto, é 10 anos. É o tempo mesmo. Parece que passou muito tempo, né? Eu já dormi 2 minutos, eu sonhei esse. Parece que foi. Eu contava uma história de 1 hora. Parece. Porque a sua mente, ela trouxe lances rápidos e dinâmicos de vivências e experiências que você vivenciou, mas em que num átimo de segundos ou de minutos, aquilo parece dar uma dimensão que foi um tempo enorme. Percebeu? E essa questão do desligamento, que eu falei com você, isso acontece conosco. Quando nós dormimos, a alma, ela pode se emancipar do corpo e ver o corpo deitado.
Percebeu? Isso é raro, né, Delano? Nem todo. Muito raro. Muito raro. Aí a pessoa tem que ter uma compreensão. Desdobramento, né? Não, Não. isso, Desdobramento é a só gente, o médico. aí no caso, seria o que eles falam, se você vê o corpo e ter a consciência do corpo, falando assim, mas quando nós dormimos, dependendo da condição, a gente emancipa do corpo e vê o nosso corpo. Mas é muito raro isso, sabe por quê? Porque quando a gente emancipa do corpo, a gente está tão preso mentalmente a N situações que a gente não para analisar. Aí você vê o corpo. A gente não faz isso. A gente realmente, às vezes... Seria interessante, mas nós não fazemos. A gente emancipa do corpo e vamos para os nossos locais de predileção. Onde está o teu tesouro, lá estará o teu coração. Verdade. Nós somos atraídos. Ou atraímos. Não devemos esquecer, entretanto, que aí ele deu depoimento. Olha pra você ver, o que Elisa fala com ele? Ele deu o depoimento dele, do pai, que ele tem condições de ser emancipado do corpo, mantendo a forma anterior para ter um intercâmbio entre eles, ainda como criança. Eles podem visitá-lo à crosta. Então ele está dando depoimento dele. Mas ele fala com André Luiz: não devemos esquecer, entretanto, que somos criaturas falíveis. Ou nós também temos falhas. Não quer dizer que essa condição nós somos os suprassumos. Não somos. Acabou. Só para finalizar aqui esse capítulo, né? Para fechar o capítulo, senão... Para este fim, necessitamos recorrer aos órgãos competentes que vão determinar a oportunidade e o merecimento de acordo com a necessidade, tanto daquele que está reencarnado, quanto da família que está no ambiente, no plano espiritual. Calei-me, vencido pelo argumento ponderando, e enquanto me conservava em silêncio, refletindo, meditando sobre a sua própria situação, o enfermeiro levantou-se e foi ligar um receptor que aos meus olhos, eu estava curioso para saber o que era, mas é cenas dos capítulos posteriores. Então nós fechamos o capítulo 23 da obra Nosso Lar e daremos continuidade semana que vem, que é a primeira semana. Semana que vem. Então, gente, uma boa noite a todos, que Jesus nos abençoe.